Bom, galera, vamos aqui para a semana 5, então, no desenvolvimento de dispositivos móveis. Aqui o professor começa já a desenvolver um aplicativo, né? E começa a colocar algumas coisas novas aí, né? Então, agora ele vai falar sobre Activity Intent, né? Na semana 5, né? Nesse desenvolvimento. Os componentes fundamentais, então, né? O Activity, né, no caso, então, representa uma única tela da aplicação com a qual o usuário pode interagir, tá? É uma classe filha de Android App, né, Activity, ou de uma de suas subclasses, né? Então, gerencia a interface do usuário, trata eventos gerados na tela, como o clique de um botão ou seleção de um item de menu, né? Então, toda Activity deve ser obrigatoriamente declarada no arquivo Android Manifest.xml. Criação de nova Activity no Android Studio geralmente realiza essa declaração automaticamente. Esse outro tipo de classe é Intent, né, que é um objeto de mensagem que pode ser usado para utilizar solicitação de um outro componente de aplicativo. Ele vai funcionar como uma mensagem de aplicação para o sistema operacional solicitando que algo seja realizado, né? Então, seria na Intent, né? Então, para iniciar a Activity, né, você abre a nova tela no próprio aplicativo ou em outro, né? Inicia um serviço, né? Executa operação de segundo plano, sem a interface do usuário, e realiza uma transmissão, né? Envia a mensagem que qualquer outro aplicativo pode receber. Na verdade, as duas trabalham juntas, né? E aí a gente vai ver aqui o exemplo, né, que ele mandou, né? E pra gente entender melhor, né? A única coisa que a gente tem que saber é que tem essas duas classes, né? A Activity, né, ela transita por diferentes estados, desde a sua criação até a sua destruição, né? O sistema invoca métodos de callback para notificar a Activity sobre essas mudanças de estado, né? A implementação correta desses callbacks é crucial para criar aplicativos robustos e com bom desempenho, evitando falhas e consumo desnecessário de recursos. Então, os callbacks seriam os eventos, né, que você pode ter, né? OnCreate é criado, né? Chamado quando a atividade é criada pela primeira vez, né? Executa a lógica de inicialização básica que acontece apenas uma vez, como inflar o layout, associar dados e instanciar variáveis, né? Recebe um bundle, né, com o estado salvo anteriormente, se houver. OnStart você vai iniciar, né, chamado na atividade que se torna visível ao usuário, né? Prepara a atividade para entrar em primeiro plano e se tornar interativo. OnResume você vai retomar, né, a atividade do primeiro plano. E o usuário a atividade está em primeiro plano e o usuário pode interagir com ela, né? Estado em que o aplicativo permanece até que evento de interrupção ocorra, por exemplo, uma chamada telefônica, né? Lembrando que agora a gente está com o aplicativo rodando no celular. Pause, né, que é pausado. Indicação que o usuário está saindo da atividade, né? Não está mais em primeiro plano, mas pode estar parcialmente visível, né? Por exemplo, aquele módulo que a gente coloca no celular de modos, várias janelas, né? Ideal para pausar operações, né? E continuar enquanto a Activity não estiver em foco. OnStop, você vai parar, né? Ela não vai estar mais visível para o usuário. Você vai liberar ou ajustar recursos que não são necessários quando a app não está visível, né? E OnDestroy, chamado antes da atividade ser destruída, ocorre quando o usuário descarta, né? O método finish é chamado ou devido à mudança de configuração, rotação da tela, libera todos os recursos restantes. A navegação, então, em gerenciamento de estado, né? Quando a atividade A inicia a atividade B, a ordem dos callbacks é bem definida. Então, o OnPause da atividade A é executado, OnCreate, OnStart, OnResume da B são executados em sequência. A B agora tem o foco, né? Se a atividade A não estiver mais visível, seu método OnStop é executado. Gerenciamento do estado, então, da interface do usuário, né? O estado da interface do usuário, né? Texto em uma edit text, progresso de um jogo, pode ser perdido se o sistema destruir a Activity, devido a uma mudança de configuração ou falta de memória, né?
um objeto bundle, né, correção de pares, chaves, valor, usado para salvar e restaurar o estado transitório da interface do usuário, né? Dá para você salvar, né, através de save instance state, salva o estado que estava lá, né? Bom, salvando e restaurando, então, né, você pode usar o método onSaveInstanceState, né? Bundle.state é chamada antes da Active ser passível de destruição, salva o estado que estava o seu aplicativo, né? Deve-se adicionar os dados a serem salvos, né? E para restaurar, você no onCreate Bundle Save State, você coloca isso aqui, ou onRestore, né, para você restaurar o estado que estava, né? É necessário verificar se o bundle não é nulo antes de tentar ler os dados, pois se está nulo, a Activity estiver sendo criada pela primeira vez. Tem que verificar isso antes de você fizer. E o intent, né, a gente tem os dois tipos, né, a explícita e implícita, né? Explícita especifica, né, o componente exato a ser iniciado pelo seu nome de classe, né, usada principalmente para navegação interna do aplicativo. Então você vai colocar intent, né, exemplo de intent, né, aqui ficou duplicado, né, exemplo intent igual a new intent de Stella.2 class, né, ou você não especifica o componente, mas declara a função genérica a ser executada, né? E o Android vai resolver qual aplicativo o componente deve lidar com essa ação, né? Então ele vai também mandar, né, esse intent.actionSend, né, vai mandar para algum lugar, então, se você for implícita, né? Aqui eu coloquei exemplo intent, né, ficou duplicado, pessoal, então é só tirar essa primeira palavra. Bom, estrutura de intent e filtros, então, a intent vai carregar informações que o sistema usa para determinar qual componente iniciar, né, e que componente de destino usa para executar a ação, né? O nome do componente é opcional, né, torna a intent explícita, como a gente acabou de ver. Dados, né, um URL que referencia dados serem processados, né, ou tipo MIME desses dados, né? Pares de chaves valor transportados em um objeto bundle, né, que carrega informações adicionais da ação. A ação é uma string que especificação genérica a ser realizado, né, action view, action send ou action call, né, que são os comandos que podem ser colocados, né. Categoria, né, uma string com informações adicionais sobre o tipo de componente que deve tratar intent, e as flags, que são metadados que instruem o sistema sobre como iniciar e tratar uma activity após o seu lançamento, né? Então, os filtros de intent, o propósito é declarado no Android Manifest.xml, né, especifica os tipos de intent implícita, né, que o componente de aplicativo pode receber. A estrutura é composta de 3 elementos, né, declaração intent aceita, declara o tipo de dados aceito, né, que pode ser o URI, host, né, etc. E a categoria. E a resolução para uma intent ser implícita ser entregue a um componente deve corresponder aos critérios dos 3 elementos do filtro. Tá, então até aqui é bem meio abstrato, né? Aí no exemplo a gente vai ver mais ou menos como é que funciona. Então, comunicação e passagem de dados aqui. O mecanismo de access em uma intent permite a passagem de dados entre componentes como uma activity para outra. Então, envio de dados, né? Você vai colocar uma activity de origem, né? Então utiliza o método putEst, a string, né, a chave de string e o valor, onde T pode ser tipos primitivos, né, string, bundle, etc, que você pode colocar várias coisas, né? O método constrói um par chave valor que é adicionado a intent, né? E o recebimento de dados é activity de destino, né? Activity de destino obtém intent que iniciou o getIntent. Então os dados são recuperados através do bundle ou do getExtras, né? E o valor específico é acessado usando métodos de getString, né? String key, getInt, né? String key, etc, usando a mesma chave definida na origem. Bom, aí o professor inicia, né? Eu até coloquei aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo também o link, né, que dessa pequena aplicação aí, que ele começa na semana 5, vai continuar na 6 e na 7.
E na semana 5, né, nessa primeira semana, né, esse projeto vai criar um aplicativo de 2 telas, onde a primeira envia a mensagem de texto para a segunda, né? Então, na tela 1, você vai ter um layout, né, que contém um edit texto para o usuário inserir uma mensagem, e um botão, né, com Android, ou um clique dispara a nova tela, né? Vai ter um código Java. No onCreate vai associar a variável de edit text ao componente do layout, né? O método dispara nova tela, né, view, é executado ao clicar o botão, né? E aí você captura o texto do edit text, né, string mensagem, edit text, get text to string, né? Cria uma intent explicit para a segunda tela, né? Adiciona a mensagem como um extra, né? Intent put extra, mensagem enviada a mensagem, e inicia a segunda active, né? Vai começar a segunda tela. Na tela 2 vai ter um text view para exibir a mensagem recebida, né? E o código Java é esse onCreate aqui, né, que vai associar o text view do componente do layout usando find view by ID, né? Vai obter intent que iniciou a activity, né, get intent, extrai o bundle, recupera a string, né, e exibe a mensagem no text view recebido. Então é um aplicativo aí bem tranquilo, né? Eu vou só terminar aqui o resto das explicações e a gente abre, né, vou mostrar como é que a gente abre esse link, inclusive, lá, para a gente fazer o teste, tá? Os recursos e a classe R Java, né, o conceito, né, a classe R Java é um arquivo gerado automaticamente pela ferramenta, né, AAPT, né, Android Asset Package Tool, que serve para uma ponte entre os recursos definidos em XML, né, e o código Java. A estrutura vai conter subclasses estáticas para cada tipo de recurso, né, se é downloadable, layout, string, ID, né, e dentro de cada subclasse, cada recurso individual recebe um identificador inteiro, estático e único, né. Em acesso aos recursos em Java, né, utiliza-se a sintaxe R. tipo de recurso, nome de recurso, né. Então aqui ele colocou até o exemplo, né, ó, set content view R layout activity, né, find by ID, né. Em XML você vai executar a sintaxe tipo de recurso, né. Isso que você vai fazer nos recursos. E para testar a aplicação por último, a gente tem 2 opções. Eu acho que aqui eu vou fazer pelo emulador mesmo, né? Um emulador que roda diretamente no computador, né? Não vai querer ter um dispositivo físico, né? Então você pode rodar aqui no PC, né? Pode consumir quantidade significativa do recurso, né? O emulador ele realmente é pesado, tá, pessoal? Como a gente viu na aula passada aí, né? E no dispositivo físico, no caso aí, a descrição você vai ter que usar um celular ou tablet ligado num cabo USB. Desempenho vai ser superior, né, do que o emulador. E aí você vai em configurações do dispositivo, sobre dispositivo, aí você encontra o número de compilação e você vai tocar várias vezes lá, né, até aparecer você é desenvolvedor, né. Aí você volta em configurações, vai ter opções de desenvolvedor, né? Acessa opções de desenvolvedor e ativa a depuração USB, né? Vai conectar no computador e no Android Studio vai aparecer a lista de dispositivos disponíveis, né? Isso aqui depois eu posso até criar um vídeo, né? Acho que a intenção nossa agora é ver isso, né? Depois eu tenho que complementar mais essa disciplina aqui, porque tem muita coisa ainda a ser explorada, né? E agora a gente vai lá para o Android Studio. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, aqui primeira coisa que vocês têm que fazer, né, no Developer Android, né, quem ainda não baixou, baixar aqui esse Android Studio aqui, né, você vai aceitar aqui e vai fazer o download, tá? No meu caso aqui para Windows, que é o que eu estou usando, né. Eu já fiz o download, é um download de 1.4 GB, o que precisa no sistema eu já coloquei no vídeo anterior, né? E aqui eu tenho o GitHub, né? O que o professor colocou de aplicação, né? Então, eu vou copiar esse link e vou abrir o Android Studio,
Então, deixa eu ver onde ele tá aqui, porque Android Studio tá aqui. E aí tem uma dica aqui, ó. Na hora que você abre ele, você vai vir aqui em Open, né? Open não, na verdade é More Reactions. E aqui, ó, Get from Version, Ctrl. Vou pegar por aqui. E aqui essa URL aqui do professor, ó, eu copio ela e colo aqui, tá? Qual que é o primeiro problema que eu tive? O Git não está instalado, então você tem que fazer o download e instalação dele aqui, ó. Senão você não consegue clonar o aplicativo local. Ele está instalando aí o Git para Windows, né? Eu tinha instalado e aí sim habilitou isso aqui. Eu desinstalei só para fazer o vídeo para vocês. Então aqui ele vai baixar tudo aí. E aí a gente já volta. Então, pessoal, ó, agora que ele instalou, né, o Git, você vem aqui em clone. E aí ele vai clonar o repositório que ele criou, né? Confiar e abrir o projeto, né? Tá perguntando se eu posso confiar, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, pode confiar aí, não mandar bala, porque é o professor que fez, né? Então aqui, ó, logo de cara aqui, ele já abriu aqui, né? Permitir. Vamos ver aqui o que ele tá perguntando. Se permite. Ó, aqui ele já deu um erro, né? Tá mandando eu atualizar aqui. E aqui, pessoal, vou fazer o login no Gemini, né? Para inteligência artificial aqui dentro. Vou fazer meu login, tá? Já volto. Aqui já tá pronto, ó. Fez o login, né? Lá. E vou voltar aqui pro projeto, tá? Pra gente ver se consegue fazer ele rodar. Então aqui, galera, vocês já estão vendo que deu erro, ó. Tá dando um monte de erro aqui. E eu tô procurando uma forma aqui de solucionar, tá? Ele não tá querendo rodar, aparentemente com esse Grebel aí, né? Com o emulador, né? Já tentei atualizar, tô tentando resolver o problema aqui. Bom, galera, então eu tô usando aqui agora o Gemini, né? Conforme o erro apareceu. E aí, eu perguntei para ele como faz para resolver. Ele falou que para resolver eu teria que colar o erro aqui. O erro apareceu aqui embaixo na tela. E aí eu colei aqui, ó, que não consegui encontrar esse método tal, né? E aí ele tá falando aqui que acontece quando há uma incompatibilidade entre a versão do Gradle, né, e o plugin do Android, né? Então ele vai tentar ressincronizar o projeto, né? Aí ele tentou aqui, né? Não deu muito certo, né? Então ele procurou o arquivo, aí não encontrou esse arquivo. Depois ele viu, né, que eu tava usando uma versão 9.0, que provavelmente era a causa, né? E ele alterou, né, sozinho a versão, né, mais estável e recente do problema, né? E tá fazendo isso aqui tudo sozinho, né? Então a única coisa que eu coloquei, ele perguntou se eu aceitava, eu coloquei que sim, ó, né? Então ele vai atualizar e vai sincronizar com o projeto e agora tá fazendo os downloads, né? Então provavelmente a hora que eu baixei o programa, né? Mas acho que, vamos ver aqui, parece que eu continuo com... Vamos ver se ele vai... Bom, galera, aqui eu permaneço com o problema, tá? E eu vou demonstrar agora aqui o que a gente faz para resolver, né? O que eu fui fazendo. Eu falei que sim. Mesmo assim, continuou dando erros, tá? Aí eu pedi para ele fazer outras mudanças, até que ele chegou a esse ponto aqui e falou que para eu procurar esse arquivo, build Gradle, localizado no diretório do módulo app, né? Então no módulo app aqui, né, eu procurei o build Gradle, né? Nem sei onde está ele agora aqui, mas eu coloquei exatamente o que estava dentro do arquivo aqui, né?
ele pediu para colar o arquivo, eu coloquei aqui. Aí ele falou obrigado, né? E achou também aqui essa compile SDK definida como 32, né? E aí ele disse que ia atualizar, né? Aí ele fez as atualizações, eu pedi para atualizar tal. Aí ele mudou outras coisas aí, ó, de novo, né? Fez um monte de coisa. E agora ele falou que o projeto, né, pode compilar sem erros, e ele resolveu o problema para mim. Isso é bom, porque eu estava já procurando pela internet e não encontrava, né? Então deu certo aqui, né? Então vamos ver aqui se eu consigo agora. Bom, galera, ainda continuou dando erro, né? Mas aí eu achei aqui, ó, você clicando aqui em Running Devices, né? Vai aparecer aqui o dispositivo. Dá até para ampliar um pouco a tela aqui, né? Então aqui eu vou escrever a mensagem, né? Teste tela 2, sei lá, né? Dispara o segundo a tela, que é onde eu vou clicar. E aqui ele abriu a segunda tela e veio o teste tela 2, que é justamente isso que o aplicativo deveria fazer, né? Sofreu um pouco para rodar, sorte que tem aí a inteligência artificial dentro do próprio programa aqui da Google, e ela resolveu para mim o problema. O problema era do Gradle, né, que é o emulador, né? Acho que a versão aí que ele instalou é outra, né? Nem sei agora que versão que eu estou rodando desse Gradle aqui, né? Que ele acabou modificando aí a versão, né, do meu sistema, né? E parece que ele também modificou alguma coisa do projeto e acabou dando certo, né? Então eu acho que tá aqui, né, na main activity, né, ó. Então essa aqui seria, né, o edit test, né, o private edit test. Então isso aqui vai capturar o que o usuário colocou, né? Vai associar uma string, né, a mensagem, botando a mensagem enviada, que é o que eu digitei lá, né? Então aqui ele fez um bundle, né, ó, criou aqui, né, uma instância onde ele coloca essa mensagem, né? E aqui ele cria um método para enviar a mensagem para a próxima tela. Então a mensagem, né, ó, vai virar mensagem inserida.getTextToString. Então quer dizer que ele está pegando o que está dentro daquela caixa de texto, né? E aí ele usa essa função intent, né? Ó, intent mais intent, né? Coloca a mensagem para a tela 2, né? Então para onde ele vai mandar? Para a tela 2. Aqui ele colocou, né? No caso essa aqui é aquela, acho que é explícita, né? Ele tá mandando, né? A implícita ele não fala para onde vai, né? O Android que tem que saber. Na tela 2, então, aqui, nessa pasta Java, né? Ele vai achar, né? O text view exibe a mensagem. Então, quer dizer que é aquela mensagem recebida, né? Tô vendo a string, né? Então, ele publicou, né? Na tela 2 aqui, ele puxou essa mensagem, né, ó, intent, get intent, ó. Então ele usou o get intent aqui, e na outra main activity, né, ele simplesmente aqui primeiro ele puxou, né, essa main activity do app compete activity, né. Lembrando que essa palavra extends no Java é para você trazer de uma outra classe, né, ó, tá vendo, ó? Quando passa o mouse em cima ele fala, né, a classe pública main activity, né? Então ele trouxe dessa main activity, né, para essa outra, né? E aí ele coloca dentro da variável e simplesmente esse é o programa, tá, pessoal? Bom, então aqui, pessoal, só para finalizar, né, pra gente fechar o entendimento, coloquei aqui no Gemini, né, o que seria esse activity intent, né? Então o activity, a atividade, né, representa uma única tela na interface do usuário do seu aplicativo, é o componente que o usuário pode ver e interagir, né? Para a gente meio que resumir isso aí, né? Então, os exemplos aqui: tela de login de um app, lista de e-mails recebidos, tela para escrever novo e-mail, né? Cada activity é independente, né? Mas elas trabalham juntas para formar a experiência completa, né? Possuem o ciclo de vida como a gente viu, né?
e é declarada nesse arquivo, né, Android manifest.xml do seu projeto. O que seria intent, então? Intenção, né? Intenção, né, ou intent é um objeto de mensagem que você usa para solicitar uma ação ou outro componente do aplicativo, né? Como iniciar uma nova activity, né? Uma intenção de fazer algo, né? Então, o mais comum aqui, né, que foi o que a gente fez aí, né, a própria inteligência artificial está falando aqui, né, é você navegar entre as telas do próprio aplicativo, né? Você usa o intent, né? Você inicia um serviço e entrega uma transmissão, né? Inclusive a gente colocou, né, explícita e implícita, que ele está explicando aqui, né? Que é explícita, no fim o nosso aplicativo ele coloca, né, explícita lá, né? E como que funciona juntos aqui então, né? Ó, você coloca um botão na tela Activity A, né, para ir para a próxima tela, foi o que a gente fez, né? Então você cria um intent explícito, que foi o que ele foi feito, explicando que destino é Activity B, que era só para mostrar a mensagem, né? Então no caso foi o que a gente fez aqui, né? Então, em resumo, Activity é a tela e o intent é o mensageiro, né? Aqui nesse negócio, né? E apesar de eu ter achado todos esses problemas para rodar o programa, acho que ficou mais claro, né? E o extends, que eu me enrolei um pouco ali na explicação, agora eu tô colocando depois, né? Também pedi para inteligência, né? É a herança, né? Para você implementar a herança, né? Que é um dos pilares da POO, né? Então, ele vai herdar os atributos, né? De outra classe, né? Então, o extends estabelece a relação do tipo E1, né, entre duas classes. Então, a subclasse filha, né, que é a classe usa extends, que a gente usou lá, vocês viram, e a superclasse, né, que é a classe que está sendo estendida. Então, quando a subclasse extends a subclasse, ela ganha todas as funcionalidades, atributos e métodos não privados da superclasse. Então, aqui tem o exemplo, né? E aí a gente faz o reuso de código, que foi o que a gente acabou fazendo lá. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí sobre o Activity Intents nessa aula da semana 5 aí, que tive também esses problemas aí de rodar, tá? Beleza, pessoal? Valeu!